Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro começou a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, devemos sempre recordar aquele texto da carta de São Paulo que diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela está produzindo frutos em nosso meio, em nossas comunidades. Então, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós ouvimos a palavra do Senhor. E o grande desejo de Deus é que essa palavra caia em nosso coração. Uma vez caída em nosso coração, ela será transformada em gestos concretos. E assim que nós acabamos de ouvir a mensagem do Senhor. Sobretudo o Evangelho, que é a continuação do dia anterior, quando Jesus Cristo conversa com aquele jovem que estava muito esperançoso, aquele jovem que queria possuir a vida eterna e para isso ele praticava todos os mandamentos. Porém Jesus disse, olha, uma coisa lhe falta, você está com o coração apegado àquilo que você tem, àquilo que você possui. Então, para isso, você deve se libertar, deve vender e distribuir aos pobres. E o jovem saiu triste porque possuía muitos bens. E hoje o Evangelho dá esta continuidade. Aqui é o próprio Pedro que diz, Senhor, e nós que deixamos tudo, o que nós vamos receber? É claro que Pedro estava ainda dentro daquele pensamento da época, né? Que a pessoa ela dava, mas ela tinha também que receber de volta. Então ele não tinha muito presente toda essa dimensão da gratuidade, muito pelo contrário. Porém Jesus disse, olha, quem deixar tudo por causa de mim vai receber a recompensa. Caríssimos irmãos e irmãs, acredito que esse evangelho ele deve nos inquietar sempre. Por quê? Porque Jesus ele deve ser o centro da nossa vida. Podemos olhar pelo todo o Evangelho, toda a vida de Jesus, que ele nunca condenou a riqueza, mas ele condenava sempre o apego aos bens humanos, né? Então a pessoa pode ser muito rica, ser apegada, pode ser uma pessoa muito pobre e ser também apegada àquilo que ela possui. E Jesus deixa bem claro que para segui-lo ou diante do reino, não dá para seguir os dois senhores. E nem sempre isso é fácil, porque facilmente nós vamos nos apegando, né? Nós vamos colocando a nossa vida e também a nossa confiança nesses bens. Então vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos dê um coração grande, capaz de colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. E o fundamento de tudo isso é o próprio Jesus. Como nos fala São Paulo, ele possuía tudo e, no entanto, ele se esvazia, ele desapega para colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. E aquilo que nós partilhamos é para com aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam, porque se não for assim também não tem sentido. Então esse amor a Deus, ele vai passando também por esse amor ao nosso irmão e à nossa irmã, de maneira toda particular aqueles que estão mais necessitados. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê um coração grande para estarmos sempre desagarrados daquilo que pode nos prender e nos privar desse grande amor e da pessoa do próprio Deus em nossa vida. Então vamos pedir a Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa,
ela que entendeu muito bem esta mensagem, ela que colocou toda a sua vida nas mãos do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, porque aqui está a serva do Senhor. Então Maria, ela viveu esse grande desprendimento. Que ela também ajude em nossa vida, em nossa caminhada, em nossa missão. E nesse sentido, queremos lembrar mais uma vez dos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul que passam por esse momento tão difícil. Que a nossa solidariedade, que a nossa oração sejam força para eles prosseguirem a caminhada sem desanimar. Então, unidos a eles, nós queremos apresentar a Deus o pão e o vinho que serão transformados no corpo e no sangue para ser o alimento da nossa vida. E recebendo a palavra, recebendo a Eucaristia, nós estamos crescendo nessa vida de santidade, como nos fala e nos pede o apóstolo Pedro hoje na sua leitura, aquela que nós ouvimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.